Olá, como é que você está? Espero que bem, em nome de Jesus. Nós já vamos hoje iniciar o nosso 7º dia desse propósito, nessa jornada de 40 dias de despertamento. E espero que esteja fazendo sentido na tua vida, espero que você esteja sendo edificada, assim como eu estou. O 7º dia, o tema é desapegando dos direitos para viver o propósito. Desapegando dos direitos para viver o propósito. Vamos lá. Uma das frases que define o espírito do século XXI é: eu tenho o direito de ser feliz. Muitos pensadores contemporâneos reconhecem que nos tornamos uma geração que, em nome da segurança, sacrificou a liberdade e, por causa da obsessão pelos direitos, perdeu de vista os propósitos. Assim como é trágico viver apenas de acordo com os desejos do coração, também é problemático viver com base exclusiva nos próprios direitos. Olha só, você não pode nem ser um extremo, nem ser outro. Você não pode nem ser só guiado pelo teu coração, sem ser guiado pelo Espírito, como também você não pode esquecer o propósito. Qual é o propósito da tua vida? Para que você está aqui? E buscar só os seus direitos. Muitas vezes na caminhada da vida será necessário escolher entre o propósito e entre o direito. Jesus, por exemplo, tinha o direito e o poder de transformar pedras em pães, mas renunciou a esse direito para viver pelo propósito. Seu propósito era fruto, antes de tudo, de seu alvo, cumprir a vontade do Pai. Esse mesmo entendimento é visto na vida do apóstolo Paulo quando ele afirma: prossigo para o alvo, lá em Filipenses 3,14. O prosseguir é sempre uma consequência de um alvo bem definido. A palavra prosseguir está diretamente relacionada a algo que foi proposto, ou seja, é o alvo que dá sentido, direção e propósito à caminhada. Por isso, quando sabemos para onde estamos indo, nossos passos ganham clareza e propósito. Muitas vezes, ainda que eu e você tenha direitos de algumas coisas, irmãos, se os nossos direitos vão nos tirar do propósito, a gente precisa escolher, realizar os nossos propósitos. Assim como Jesus, quando ele foi tentado, né, lá no deserto, que ele teve fome, aí Satanás aparece para ele e fala, né, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se Jesus quisesse, ele podia fazer isso. Ele era filho de Deus e ele tinha poder. Se ele falasse, as pedras se transformariam em pão, ou então os anjos iriam servir ele. Mas ele tinha um propósito. Qual que era o propósito dele? Ele está se consagrando. Então, muitas vezes, eu e você estamos também num propósito. Aí vem aquela tentação, né? Vamos dizer assim. Aquele desejo, ai meu Deus, e aí? Será que eu como? Será que eu não como? Será que eu faço jejum? Será que eu não faço jejum? Então, o nosso alvo tem que ser o nosso propósito. A gente não pode negociar isso daí. Quando você sabe o propósito definido, você tem isso bem claro, os seus direitos não vão te tirar do propósito. Você abre mão dos seus direitos, mas para viver os seus propósitos. Atualmente observamos uma busca quase idolátrica por propósito. Frases como: não tome nenhuma decisão antes de descobrir o seu propósito. Ou você viverá plenamente quando encontrar o teu propósito. São amplamente difundidas. Com isto surgem conferências, livros, outras matérias voltadas para o tema. No entanto, a vida cristã não começa no propósito, mas no alvo, que é o próprio Deus. Quanto mais definido estiver o alvo, mais claramente viveremos o propósito. Você já viu, né? Vários livros
falando a respeito de propósito. Qual é o teu propósito? Qual é o teu chamado? Mas a gente não precisa ler livros para descobrir qual que é o nosso propósito. O nosso propósito, o nosso chamado. Por que o Senhor nos trouxe aqui? Foi para a gente o quê? Primeiramente, refletir a glória de Deus aqui na terra. Primeiramente, a gente glorificar o nome de Deus aqui na terra. Nós estamos aqui, qual que é o nosso propósito, irmãos? Pregar o evangelho. Qual que é o nosso propósito de estarmos aqui? Ser representantes de Cristo aqui na terra. Então, os propósitos já estão definidos. A gente não precisa saber. Propósito é diferente de chamado. Então, o teu propósito aqui na terra é glorificar o nome de Deus. Tudo que na tua vida tem que glorificar o nome de Deus. Nós estamos aqui representando Cristo, nós somos representantes dele. Então, qual que é o propósito de hoje nós estarmos aqui? Porque nós somos representantes de Cristo. Nós temos uma palavra de paz quando nós entrarmos num ambiente de guerra. Nós temos uma palavra de esperança quando as coisas estão indo por água abaixo, quando já não tem mais saída, quando já não tem mais solução, quando já não tem mais esperança para determinadas situações. Nós temos uma palavra, nós temos que ter uma palavra. Esse é o nosso propósito aqui, levar vida, levar o evangelho, levar boas novas para aqueles que estão desesperados, para ele que existe uma saída, existe um caminho que é Cristo. Então, o propósito nosso aqui é isso, tá? Então, você não precisa ficar lendo livro, fazendo conferência, desesperado, querendo saber seu propósito. Seu propósito é glorificar o nome do Senhor aqui na terra. Cristo Jesus nos chama antes de tudo para Ele e só depois para qualquer tarefa ou missão. Qual que é o meu propósito? Qual que é o seu propósito? Glorificar o nome do Senhor aqui na terra. Conhecê-lo, ter intimidade com Ele, relacionamento com Ele, para que tudo em nossa vida reflita a glória dEle e que o nome dEle seja exaltado na nossa vida. Então, o propósito maior do ser humano é esse, tá? A relação sempre precede a missão. Deus olha primeiro o coração dos seus filhos antes de observar o que traz em suas mãos. Por isso, qualquer cristão que sofre com a falta de propósito ainda não compreendeu essa verdade. Quando redefinimos o alvo, Cristo, reencontramos o propósito, o sentido e a missão da vida. Então, qual que é o nosso alvo? Cristo. Qual que é o nosso alvo? A palavra de Deus. Qual que é o nosso alvo? Refletir o caráter de Jesus. Qual que é o nosso alvo? Anunciar as boas novas a todas as criaturas. Qual que é o nosso alvo, irmãos? Fazer a diferença. Aqui, ser luz no meio das trevas. Esse é o nosso propósito. Então, quando a gente sabe, a gente define o porquê que eu estou aqui, o porquê que você está aí, qual que é o propósito do Senhor ter nos escolhido, ter nos chamado. Aí a gente, irmãos, a gente caminha sem peso e sem se preocupar com o chamado, sem se preocupar com a missão. Porque o Senhor, Ele quer olhar onde é que está o seu coração. Você entendeu que você está aqui para adorá-lo, para engrandecer o nome dEle, para falar da palavra dEle? Ou você acha que você está aqui só para você enfeitar o mundo? Você está aqui só de passeio? Você está aqui só porque você foi um acidente? Você não foi um acidente. O Senhor, Ele te escolheu. O Senhor, Ele projetou coisas para a sua vida. O Senhor, Ele te escolheu ainda no ventre da tua mãe e te separou. Então, todos os homens de Deus que deixaram um legado entenderam que enquanto mantivessem o alvo em Cristo, conseguiriam viver verdadeiramente em propósito. Quando necessidades, circunstâncias ou direito começam a definir o sentido da vida, isso indica que o olhar já não está mais fixo em Jesus, mas nas tempestades ao redor ou nos desejos do coração. Então, a gente tem que viver aqui
sabendo do nosso propósito, glorificar o nome do Senhor, proclamar o evangelho a todas as criaturas, ser representante de Cristo, sabendo, irmãos, que enquanto eu estiver vivendo o meu propósito, o Senhor, Ele está trabalhando ao meu redor. Eu não preciso ficar preocupado, nossa, será que o dinheiro vai dar? Será que o mês que vem eu vou conseguir pagar as minhas contas? Nossa, será que eu vou ter dinheiro para fazer a ceia do Natal esse ano? Eu não preciso me preocupar com isso, porque eu sei que o meu alvo é Cristo. O meu propósito é representar Ele aqui. O meu propósito é falar da palavra dele aqui. É manifestar a glória dele aqui através da bondade que o Espírito Santo faz com que eu distribua por onde eu ande. Então, quando eu encontro o alvo, quando eu me mantenho no alvo, quando eu me mantenho no caminho, glorificando o nome do Senhor, eu descanso, irmãos. Você descansa, porque a gente sabe que o Senhor, Ele está cuidando de tudo ao nosso redor. A vida passa a ter sentido. A identidade cristã se desenvolve a partir do alvo, Cristo Jesus, que se manifesta no propósito, o jeito de viver que glorifica a Deus e que abençoa o próximo. É esse o propósito do cristão. É para isso que nós somos chamados. Nós somos luz no meio das trevas. Então, qual que é o propósito da luz? Iluminar. E como que eu vou iluminar a vida de alguém? Apresentando o evangelho, apresentando as boas novas. Cristo levou na cruz toda a enfermidade. Nós somos curados, nós temos direito à cura. Ainda que ela se manifeste em nossa vida, nós temos direito à cura. Só que tem muitas pessoas que acreditam que é Deus que coloca enfermidade. Deus não coloca enfermidade. Deus não usa as ferramentas de Satanás para atingir nossas vidas. Quando o Satanás ele acha uma brecha na nossa vida, ou mesmo às vezes a gente não cuida, vamos imaginar um diabético. Ele abusou do açúcar de alguma maneira, irmãos. Às vezes ele pode ter nascido com isso daí já, mas na maioria das vezes ele abusou do açúcar. Ele abusou do trigo, ele abusou do... Enfim, ele teve uma má alimentação que desenvolveu a diabetes na vida dele. Então, Deus não tem nada com isso. Ele que teve uma má alimentação, ele que foi desregrado. E aí aconteceu essa situação. Mas mesmo assim, ele pode requerer o direito conquistado na cruz por Jesus. A palavra diz que Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Então, nós que sabemos que Cristo, ele já veio e já levou toda enfermidade, como nosso alvo é Ele, o propósito é o quê? Eu levar essa verdade para aquele que está aprisionado, que ele não teve a sua mente ainda transformada, que ele ainda não recebeu essa boa nova do Evangelho. Então, o nosso papel é isso. Então, o nosso jeito de viver glorifica Deus quando eu e você abençoam o próximo. E não é abençoar só de colocar a mão no bolso e dar dinheiro, não é só abençoar levando coisas, levando uma... Não é isso. Eu e você abençoa mais a vida do outro quando a gente revela as verdades da palavra de Deus. Quando a gente mostra quão rico nós somos se nós vivermos com um alvo. Se nós vivermos o propósito que é glorificar o nome de Deus aqui e abençoar a vida do próximo. Então, que a aplicação dessa palavra, tão simples, mas tão poderosa, o seu propósito, então, você já sabe, é viver aqui representando Cristo, falando da palavra, falando do evangelho, compartilhando as boas novas. Você é luz. Então, o seu propósito aqui, se você não achar que você não sabe qual que é o seu propósito, você foi chamado para ser luz. E a luz é para brilhar nas trevas. Então, leve a palavra de Deus para aquele que está aprisionado na escuridão e não acha saída. Apresente o caminho que é Jesus. Esse é o nosso propósito. E quando eu vivo desse jeito, eu glorifico a Deus. E o meu próximo é abençoado.
Porque nós estamos aqui por causa do outro. Nós estamos aqui, o Senhor olhou para mim, olhou para você e viu graça na nossa vida, viu, ele teve expectativa, ele viu capacidade de nós entendermos isso e viver para ele. Por isso que nós estamos aqui. E através das nossas vidas a gente alcança outras pessoas. Então a aplicação para hoje, redefina o seu alvo em Cristo, Jesus, para alinhar o propósito da missão que glorifica a Deus e abençoa o próximo. Então se você redefinir o seu alvo aí, tudo que a Bíblia diz que você é, tudo que a Bíblia diz que você pode fazer. Se você só pegar que você é luz, que você for levar luz para aqueles que estão em trevas, irmãos, você já vai ter redefinido o seu alvo. Se você achar que o seu propósito é só ser luz na vida daquele que está perdido, já está mais do que cumprida a sua missão aqui na Terra. Mais do que cumprida, toda a honra e toda a glória será para o Senhor. E muitas pessoas vão ser abençoadas, porque elas vão ter os olhos abertos e vão sair das trevas, vão sair da escuridão e vão encontrar o caminho que é Jesus. Amém? Deus abençoe, que essa palavra tenha falado com você. Curte aí, compartilha, comenta, ajuda aí a gente a divulgar esses vídeos, tá bom? Um beijo.